Boa noite a todos. É sempre realmente uma alegria estar aqui, que Jesus nos abençoe, que a gente possa realmente trazer a mensagem que nos conforte e que nos faça melhor. Nós vamos hoje continuar o capítulo da semana passada. Para quem não estava aqui, o capítulo é o 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Hoje é a parte final do capítulo. Eu costumo sempre dizer que quando a gente tem essa segunda parte do capítulo, que normalmente começa com as instruções dos Espíritos, que é a parte dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, para quem ainda não tem tanto conhecimento ou tanta familiaridade, onde Kardec traz mensagens de espíritos. Então não é mais como na primeira parte, que sempre traz as passagens de Jesus, que às vezes parece que não tem nada a ver com nada, né? Ele traz dos 4 evangelistas, mas depois a gente vê que tem tudo absolutamente a ver com tudo, mas ele traz por assunto, e ele traz essas passagens, que no nosso caso é aquela da árvore, do fruto, do bom fruto, e quando Jesus, do mau fruto, quando ele diz que os bons frutos vêm de boas árvores. E podemos dizer então que dessa primeira parte a gente tem a ideia de que se formos bons, faremos coisas boas. Até aí parece tudo muito fácil, muito simples, né? Ele diz também que a boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Aí já aprofunda um pouco, né? Porque a gente começa a pensar o quanto isso é importante e a nossa responsabilidade nisso. Mas naquele momento a gente estava vendo que ele falava: olha, tomem cuidado, haverão falsos cristos e falsos profetas. Naquela época, isso estava ligado a um profeta, alguém que vinha de fora, alguém que tinha uma reputação, uma boa credibilidade e um poder de revelação. Esse profeta era normalmente alguém que trazia o extraordinário, né, o milagroso, o maravilhoso, e era para a gente tomar cuidado com isso. Tá, isso foi lá. Mas Jesus não falou para uma época, para uma cultura ou para um povo. Jesus falou para a humanidade. Jesus falou para todos os tempos, para todos nós. E isso pode ser compreendido até hoje, e vamos ver como, porque afinal nós estamos na segunda parte, e é o que a gente quer. O que a gente quer mesmo é viver melhor, é ter menos complicação, é ser melhor. Mas às vezes a gente não sabe nem por onde começar. A gente quer, mas a gente então vamos tentar ver como. O tempo passou, desenvolvimento de todos nós, né, da humanidade, progresso científico, filosófico, o poder de observação se tornou muito mais abrangente. Chegamos lá no século XIX e Kardec consegue organizar o espiritismo através da observação, e naquele momento passou a ser um fato o contato com a espiritualidade. A realidade do mundo espiritual se tornou um fato. Não tinha mais nada de maravilhoso, mais nada de extraordinário, nada de milagroso, muito pelo contrário. Passamos a ser muito responsáveis de tudo. Porque o verdadeiro profeta passou a ser aquele que tinha o seu desenvolvimento moral. E todos nós, não mais aquele profeta, poderia entrar em contato com essa espiritualidade, que é um dos itens que fala aqui hoje, né? Dos falsos profetas da erraticidade. Passamos a entender que podemos então nos comunicar, esta troca é possível para qualquer um de nós. Então, ser um verdadeiro profeta ou um falso profeta passou a ser uma coisa que vem de dentro.
Então a responsabilidade não era mais para se colocar fora. A responsabilidade passou a ser nossa. E aí é interessante porque lá quando Jesus nos disse, né, cuidado com os falsos profetas, ele dizia, não acreditais em tudo, tipo, não sai por aí acreditando em tudo. Bastante complicado pensar nisso hoje, né? Numa época em que a gente vive rápido, né, sem tempo para nada, e ainda consumindo muito tudo. E muitas vezes sem critério algum. Então, tudo isso para a gente parar e analisar e pensar, né? A gente está sempre querendo copiar aquilo que a gente viu. Se a gente se enfia em cada enrosco, né, passa mensagem que não olhou o que era, né? Tudo muito rápido, a gente tem que ser rápido. E aí a gente começa a ver a importância de ser verdadeiramente um profeta. Como? Combatendo esse falso profeta que existe dentro de nós. Porque a gente tem que entender que somos bons e maus. O nosso potencial está de acordo com a nossa escolha. Ah, vai estar legal, tudo lindo, mas como? Como que eu faço? Gente, não é com grandes voos. Não são com grandes coisas. Primeiro de tudo, sabemos claramente da influência dos espíritos nas nossas vidas. Isso é um capítulo bastante longo do Livro dos Espíritos, um dos que talvez dos capítulos que tenham mais perguntas, aquele livro de perguntas e respostas, o primeiro da publicação do Allan Kardec. E nesse item, né, onde ele fala da influência dos espíritos nas nossas vidas, é muito claro entender que vai depender da escolha dos nossos pensamentos. Lembra lá quando Jesus falou? A boca fala do que está cheio o coração. Temos que cuidar do que a gente pensa para que a gente possa ter um melhor filtro das influências que vamos escolher estar próxima de nós. Porque elas existem, é fato. Ah, mas como que eu cuido dos meus pensamentos? É uma vontade ativa de modificação. É todos os dias, em todos os momentos, tentar deixar este falso profeta de dentro de nós não tomar o controle da situação. Quer ver uma coisa ótima para a gente ver? Como combater isso? Fofoca. Sai fora de fofoca. Ah, mas eu não faço fofoca, eu só falo o que é verdade. Não é assim que a gente faz? Para de culpar o... Não, sabe? Não, tem mais. Não é que eu fiz. É que vieram me falar. Não pude fazer nada. Lembra? Os profetas antigamente vinham de fora. A gente aprendeu que a responsabilidade é nossa. O verdadeiro profeta é aquele que consegue fazer a sua transformação moral. É aquele que, sabe o que ele era? A gente fala popularmente, é conseguir viver. Viver, não é estudar, não é ler, não é saber. Viver como um trabalhador de Jesus. Fofoca, se afasta. É aquele que foge da discórdia. Sabe aquele almoço de domingo? Na casa da cunhada que você não gosta muito, né? Olha lá, não, mas eu fiquei quieto o tempo inteiro, mas a cabeça não parou. Vocês percebem como a gente não trabalha firmemente para combater esses falsos profetas? A gente está sempre achando uma desculpa para dizer, não fui eu. A gente costuma falar aqui muito na casa espírita, né, que dá trabalho ser bom. Mas a gente aprende que, além de tudo, para que a gente cuide desse nosso ambiente espiritual, desses nossos pensamentos, é fazer o bem. Porque quando você faz o bem, isso te traz uma sensação muitíssimo gratificante. E isso, mais uma vez, é uma maneira de você estar cuidando com esse ambiente espiritual à sua volta.
Eu fiz uma listinha aqui para a gente pensar, não só na fofoca, né? Preguiça, ai, tô com uma preguiça. Ai, hoje eu não tô animada. Mas o que eu faço se eu não tô animada? Sim, tem dias que são realmente mais desafiadores. Tem momentos da vida que são mais desafiadores. Aí a gente recorre o quê? A prece, a mudar de ambiente, a sair daquele... Sabe, tem lugares que são barulhentos, né? Que não é aquele barulho de som, é barulho interno. Tem pessoas que são barulhentas. Ah, mas aí eu também não vou ajudar? Sim, mas vamos ver se a pessoa está querendo ser ajudada. Então a gente tem que procurar sair de tudo isso. Porque isso é estar realmente combatendo esses falsos profetas. Isso é cuidar para que todas esses profetas... Tem até uma palavra bonita aqui no fim do capítulo, para quem for ler, que fala os falsos profetas da erraticidade, que são os espíritos que estão na espiritualidade mais desorientados. E eles vão se ligar aos pensamentos que o atraírem. E nós os atraímos. Então, mais um motivo para a gente, em primeiro lugar, cuidar dos nossos pensamentos. Eu vou achar minha listinha aqui. Combater o falso profeta dentro de nós. Deixar de aparência. Isso é também outra coisa. Gente, sempre vai ter alguém na nossa frente e atrás de nós, tá? Para de achar que você tem que ser igual fulano, igual fulana, igual... A gente não tem que nada. A gente tem que procurar ser a gente, que já dá um trabalho. Para com isso. É difícil falar isso no mundo em que a gente tem que abrir o Instagram para saber qual é o óculos, qual é a bolsa. A gente acha isso em qualquer nível que estejamos, né? Para de pensar só nas aparências. Vamos tentar viver uma vida de conteúdo. Gente, eu não estou aqui para dizer que rede social não é bom não, viu? Pelo amor de Deus. Aliás, sigam as nossas. Está cheio de coisas lá. Aqui, ó, estamos aqui podendo assistir por conta das redes sociais. Tá? Mas é porque a gente acaba fazendo disso o nosso único eixo de vida. E isso não combate em nós esses falsos profetas. Isso não nos faz ser um seguidor, um trabalhador de Jesus. Sabe aquela... eu já vou falar dela no final, mas me lembrei novamente disso e vou falar já já. Fazer o bem, né? Deixar de lado o desânimo. Então eu vou dizer, todo mundo aqui conhece a oração de São Francisco, né? Quem fala isso? Sabe aquela história onde houver intriga, que eu leve a paz. É muito de uma iniciativa muito potente quando tentamos realmente nos transformar assim. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Mas como? Sentou na mesa, começou a falar de fulano, vamos mudar de assunto? Não vamos falar mais disso? São nas pequenas coisas, pessoal. A gente modifica muito pouco. E vai ter dia que a gente não vai conseguir cair fora, tá? O que importa é que a gente não desista da nossa modificação, do nosso crescimento, do nosso amadurecimento espiritual. Mas hoje estava muito difícil. Ouve uma música, lê um trecho, pega um texto, vai para a praça, olha o sol. A gente tem muito recurso para nos conectar novamente com o bem. Sabe por que antigamente no centro espírita a gente falava muito assim, eu vou trabalhar na sopa, não é? Aliás, aqui a gente tinha muitas pessoas ali, ia no centro para trabalhar na sopa. Porque quando você trabalha para o bem, você sai um pouco fora desse eixo do sabe o que aquela fez, sabe o que... Né? A gente muda. Não é? A gente não costuma dizer que quando a gente entra, às vezes, no nosso trabalho, a gente esquece os problemas. Eu dei aula por mais de 40 anos e eu me lembro que às vezes eu entrava na aula assim, o mundo estava pegando fogo e eu entrava. E eu esquecia.
Aí quando acabava a aula, às vezes as coisas até já tinham se aliviado um pouco. É porque você realmente desconecta daquilo. Então é isso que nós temos que procurar no nosso dia a dia. É ser um verdadeiro profeta. Para isso orai e vigiai, quando também, sempre, mas quando está ainda mais difícil, é o nosso maior recurso. Mas a gente não pode esquecer que tem até uma brincadeirinha bonitinha, que quando a gente aprende, né, na casa espírita, que é orar e vigiar, a gente vigia a vida do vizinho e faz muita prece para que ele mude. Vamos parar com isso, pessoal. A coisa está dentro de nós. Os desafios seguirão. A cunhada vai ser a mesma, tá? O chefe vai ser o mesmo. Tudo vai ser igual. Porque só depende do outro para que ele se modifique. Agora, eu dependo de mim mesma. Então a gente tem que adquirir mais recurso para conseguir que seja, às vezes, silenciar, sair de perto, mudar, fazer uma prece pelo outro. Sabe, assim, tá ali, pegou fogo no parquinho. Você não vai entrar, você faz uma prece. Tá aí um bom caminho para a gente escapar daquele falso profeta que existe em nós. E lembrar disso que me ocorreu, da oração de São Francisco, que com certeza, além de muito bonita, está sempre dentro de nós. E procurar ali, como tem todos os passos ali. Onde houver discórdia, que eu traga a união. Onde houver intriga, que eu traga a paz, e assim vai. Que a gente sempre possa escolher o caminho de Jesus, para que realmente sejamos verdadeiros profetas. Obrigada.